TVC, 20 anos com você. Olá pessoal, eu sou Rosina e o programa Rosina de A a Z tem a intenção de trazer conhecimento para todos vocês. Eu trabalho com língua portuguesa e literatura, mas eu trago assuntos em geral, todos gerais, amplos, de várias áreas do conhecimento, mas que estão sempre produzindo algo de bom para cada um de vocês. A TVC está há 20 anos com você e está expandindo o seu alcance para além de Petrópolis. Então, no canal 5, você nos assiste em Nova Friburgo. No canal 21, em Teresópolis. No canal 3, em Três Rios e Paraíba do Sul. E no canal 16, Pati de Alferes. Então, conto com sua audiência. Você também pode acompanhar os programas da TVC nas redes sociais. E aí você pode acompanhar no YouTube, no Facebook e no Instagram. E Rosina de A a Z tem as reprises que acontecem às terças-feiras, 14 horas, sábado às 16 e a partir da semana que vem, 1º de outubro, nós estaremos ao vivo, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Conto com a sua participação ao vivo, hein? Antes de começar o assunto de hoje, eu tenho um recadinho para você. O Armazém Berger, aqui em Petrópolis, na Roberto Silveira, é um excelente lugar para você fazer suas comprinhas. Disque 2243-9866 ou 988252101. Ou então você diz que Serginho, que chega rapidinho. Ou se você ligar e atender uma moça, ela vai falar Armazém Margarete ou Armazém Bernadette. Bom, vamos começar o assunto de hoje, que foi uma pergunta da dona Francisca de Teresópolis. Ela já mandou a primeira participação de Teresópolis. Olha que gracinha! Ela estuda com o netinho e ela ficou com dúvida, porque faz muitos anos que ela não frequenta a escola. Com certeza, né, vó? E a dúvida dela é quando eu devo usar letra maiúscula. E aí, vamos lá. Todo começo de frase ou começo de verso ou citação direta. O que é uma citação direta? É quando eu pego a fala de alguém e coloco com todas as letras e vírgulas exatamente o que a pessoa falou. Isso é uma citação direta. Também uso letra maiúscula em todos os nomes próprios. Nome de lugar, nome do pet, daquele bichinho de estimação, as eras históricas ou geológicas, como Era de Gelo, Idade Média. Uso também para o nome das disciplinas, como língua portuguesa, matemática, ciências. É nome próprio, eu tenho que usar. Nome de cargos, de funções como diretor, presidente, coordenador e por aí afora. Nome de repartição, departamento de fiscalização, secretaria da educação, ou dentro de supermercado, atendimento ao cliente. Tudo é nome, é letra maiúscula. Nome de clubes, de instituições, Petropolitano, Futebol Clube. Não conheço os clubes de Teresópolis, mas eu ainda vou aí conhecer e bater papo com vocês aí na praça principal. Também nome de fatos históricos, Proclamação da República, Abolição da Escravatura, tudo com letra maiúscula. Festas religiosas também, eu preciso dar o nome das festas, escrever o nome das festas.
religiosas com letra maiúscula. Então eu escrevo Natal, Páscoa, Finados, tudo com letra maiúscula. Os pronomes de tratamento, como senhor, senhora, senhorita, dona, seu, que a gente usa seu José, seu Manuel, esse seu passou a ser pronome de tratamento. Você é com pronome de tratamento. Também devem ser grafados, escritos com letra maiúscula. Agora, nós vamos usar letra minúscula, maiúscula, desculpe que eu estou falando de maiúscula, depois de ponto final. Toda vez que eu estou escrevendo e boto um ponto final, passou o ponto final, tem que vir letra maiúscula. Também depois de ponto de exclamação, ponto de interrogação, que é o que eu uso quando eu faço uma pergunta, ou depois de reticências. Então, Dona Francisca, fica aí a dica de quando nós usamos a letra maiúscula para escrever, porque para falar não faz diferença. Antes de chamar o intervalo, de chamar o comercial, eu vou dar aquele avisinho para você que não estava aqui no início do programa. O Armazém Berger, na Roberto Silveira, no centro de Petrópolis, é uma excelente pedida para você fazer as suas compras de última hora. 2243-9866 ou 988-252101 é o WhatsApp e o outro é o telefone fixo. E aí você disca, chama o Serginho que chega rapidinho. Ou então, Armazém Bernadette, Armazém Margarete e você faz o seu pedido. Vamos lá, Armazém Berger, na Roberto Silveira, 253. Até daqui a pouco com o bate-papo de hoje. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Estamos de volta com Rosina de Azer. E o convidado de hoje vai tratar de um assunto muito polêmico na internet e no mundo das artes. Vamos falar sobre plágio. Você sabe o que é plágio? Você tem noção do que seja plágio? Plágio é a ação de copiar alguma coisa que alguém fez e aí você copia e finge que é seu. Você toma posse do que é do outro. É uma espécie de roubo. Isso acontece na música, nas artes plásticas, nos textos, nos projetos, partes de livro, não precisa ser a obra toda. Se você pega, vou dar um exemplo, na internet, que acontece muito. Você está vendo um livro, achou um poema que você adorou, copiou o poema e colocou lá na sua página, no seu status. E aí você não diz de quem é o poema. Não fala o nome do autor. E as pessoas, nossa, que lindo, começam a bater palma, como você escreve bem, lota seu comentário, você ainda põe uma fotinho sua para fingir que é você. Isso é plágio. Você pegou a obra de alguém, colocou em parte ou em todo e fingiu que era sua. Isso é o plágio. E quem vai conversar conosco sobre plágio é o Fídias. Fídias Ferreira, ele é advogado, está como diretor jurídico da CPTrans, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, terceira sub-região do Rio de Janeiro, e veio aqui bater papo conosco para explicar essa questão do plágio. Fídias, seja muito bem-vindo ao Rosina de Azer para tratar de um assunto tão polêmico como esse. Agradeço o convite, Rosina. Bom dia a todos. É um assunto muito importante, o plágio. Conforme dito, plágio nada mais é do que a cópia, pode ser ela em parte ou integral
de uma obra, de uma criação. E nós temos vários regulamentos, várias normas, várias leis que o Brasil aplica. Começando o Tratado Internacional de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então o Brasil se obriga internacionalmente a proteger os direitos autorais. Abaixo temos a Constituição, importantíssima, norma fundamental do Estado Democrático de Direito. Então a Constituição, no artigo 5º, onde trata dos direitos e garantias fundamentais, ela protege o direito autoral. Entendi. Tá? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu corrijo, desde 2003, trabalhos acadêmicos. Eu comecei fazendo particular e depois eu, dando aula em pós-graduação, eu orientei mais de 30 trabalhos de conclusão de curso. E desde 2003 eu observo que muitos alunos, porque aí eu gosto de esclarecer alguns detalhes, para não dizer que todo mundo age de má fé, que faz propositalmente. Então, muitos alunos tinham dificuldade de falar com as próprias palavras aquilo que o autor consultado por eles estava dizendo. Isso é um problema da escola para ser resolvido antes. Mas também vi aquele aluno que queria copiar e colar, mas não pode copiar e colar, e não citava o autor, intencionalmente, para fingir para o professor achar que ele tinha escrito aquilo. Então, e até tem 2 casos muito interessantes que eu vou contar para você. Em 2003, uma faculdade de direito particular lá no Rio reprovou uma turma inteira de advogados que estariam se formando porque plagiaram os trabalhos de conclusão de curso. E, coincidentemente, no ano seguinte, ou um ano anterior, aí eu não me lembro, uma faculdade particular de nome na área do jornalismo também teve que reprovar uma turma inteira de jornalismo por plágio. E isso acontece muito no meio acadêmico. Hoje em dia, na internet, você compra trabalho de conclusão de curso a preço de R$200, R$300, R$500, sobre o tema que quiser, e os alunos nem se preocupam em verificar se é plágio ou não. Então, por isso também eu trouxe essa questão, porque eu continuo revisando o texto, eu continuo corrigindo o trabalho acadêmico, e é assustadora a quantidade de cópia que nós temos. Atualmente existem programas específicos que facilitam essa verificação. Sim, eu uso. Então, a partir desse contexto, ninguém vai perceber, é só uma frase, é só uma... Hoje existem programas de internet que facilmente detectam isso. Mas voltando aqui para a aplicação do direito e o comportamento humano, é lamentável porque a gente imagina a ética, partindo do pressuposto ético, da ética profissional, lá como estudante, como um futuro profissional, seja qual profissão que ele vai exercer, de estar concluindo um curso de forma equivocada, preparando ali o término de conclusão de curso dele, né, o TCC, enfim, monografia. Então vamos partir aqui do comportamento ético, lamentável, e que esse comportamento pode ensejar sanções administrativas, conforme a Rosena falou, na questão da faculdade reprovar, tomou medidas administrativas ali cabíveis, pode ser tomadas medidas cíveis, às vezes o autor, né, quem criou a obra, pode se sentir ofendido e reivindicar isso, exigir um dano moral, enfim, um prejuízo, conforme foi aplicado essa criação dele, que teve a sua obra violada. E também pode ter aí a pior de todas, Rosina, a questão da aplicação criminal. É possível também um ato desse desmedido, sobretudo essa questão da intencionalidade, do dolo, você responder criminalmente pelo plágio. E tem prisão ou só indenização? Porque a indenização acho que acumula, né? Tem o crime, tem os direitos autorais. São várias esferas. São várias esferas. Tem a administrativa, igual eu falei, tem a civil e a criminal. A criminal provavelmente não vai ensejar a prisão, até mesmo pelo tempo de pena
são várias situações que o Código de Processo Penal dispõe, o próprio Código Penal, que mais a dor de cabeça, você responder também a um processo criminal, isso aí com certeza vai ficar maculado ali na sua vida profissional, né? Então, tem a questão da multa, isso também pode ser já multa, isso na esfera criminal. Agora, na esfera civil, onde dói mais é no bolso, porque uma indenização, dependendo do tamanho da obra, do autor, isso tudo o juiz ali vai dimensionar qual foi o tamanho do prejuízo causado. Tem um caso da Kaiser, que foi na área de propaganda. Ela contratou um profissional, ele fez a campanha e entregou. Só que a Kaiser não colocou na praça a campanha. 3 anos depois, ela pega a ideia daquele profissional e bota em anúncio, em rede, TV, como a Kaiser faz, que é mundial, e não como se tivesse sido feito por outra pessoa. Entendi. Aí o cara já tinha feito o registro da campanha, provou que a ideia original era dele e não do outro que assinou. Quer dizer, em todas as esferas nós temos esse roubo, esse plágio da ideia do outro, do domínio do outro. E tem um caso aqui que eu achei na internet, não é nem um caso, eu pesquisando assim, os casos de plágio mais famosos, eu tenho da Lúcia agora, mãe do Cazuza, que está processando um cover. O cara imita o Cazuza em bares, cantando música do Cazuza, dançando como ele, se vestindo como ele. E o cara passou a colocar o nome do Cazuza junto com dele. Entendi. Não vou falar o nome do rapaz, porque não é a intenção do programa. E a Lúcia processou o rapaz. Primeiro ela pediu uma advertência para que ele não usasse o nome Cazuza, porque o nome Cazuza foi registrado, ela tem direito sobre ele. E o garoto continuou usando o nome Cazuza para atrair público. E agora o processo está correndo. É verdade. Você tocou num ponto muito importante, a questão do registro. E o que a Lei 9.610 ela fala? Ela, no artigo 18, ela não obriga que haja o registro para você ter o direito autoral. Mas ela é essencial, porque é uma forma que te evita muita dor de cabeça, te evita o desgaste de comprovar que de fato aquela criação é sua. Então, assim, o registro é essencial. Existem vários órgãos que promovem o registro, seja ele da música, seja ele de uma obra de arte. São vários tipos de órgãos que promovem o registro de acordo com a lei e com a regulamentação, um quadro técnico que vai analisar essa sua criação e vai te conceder o registro ao final. Agora, a situação do plágio, voltando aqui ao plágio. Então a pessoa pode pensar, já que não está registrado, não existe qualquer direito sobre essa criação. Não é muito assim, não é bem assim. Porque o registro ele não é obrigatório. Existem outros e outros meios de se comprovar que aquela criação foi praticada pelaquela pessoa, é daquela pessoa, pertence à personalidade. Isso é muito interessante. Eu achei, aí falando de plágio, eu achei um site que se chama Oficina da Net. Quem assina é Luiz Castro Júnior. E ele fez um comentário em 2011, escreveu um artigo, e ele colocou, fez uma tipologia dos plagiadores. E eu achei muito interessante, então eu trouxe para vocês essa tipologia dos plagiadores, como ele classificou. Amador, aquele que tenta conquistar um espaço sem levar em consideração a ética, age de má fé, isso a gente vê muito na internet. O invejoso, que pensa, se ele não pode ter, o invejoso não pode, ele não pode ter se eu não tenho, então o outro não pode fazer algo que eu não sou capaz de fazer, também é uma má fé, porque há intencionalidade. O preguiçoso, que tenta ser o que não é, mas vai pela lei do menor esforço. O incoerente, que
plagia, vamos supor, um artigo de opinião, mas não atualiza a sua opinião, não evolui no conhecimento. O inseguro, que acha que não é capaz de produzir algo relevante, E aí eu acrescentei o ingênuo. Por que o ingênuo? Eu gostaria até que você falasse que essas pessoas que agem por ingenuidade, por desconhecimento, o ingênuo seria aquele que achei bonito uma poesia, mas não sei que se eu copiar, posso estar incorrendo em plágio. Então, que eu teria que copiar e botar o nome do autor. É aquele que age pelo coração, pelo impulso. Nossa, que frase bonita! Eu gostaria até de ter dito, ela falou tudo o que eu queria dizer. Eu estou repetindo essa frase, mas teve uma entrevista do Milton Nascimento que eu achei de uma grandeza. O entrevistador perguntou a ele se aquela música tinha sido escrita, como é que foi a inspiração. Ele, não fui eu que escrevi. Foi fulano, eu não me lembro o nome do fulano, e eu achei tão bonito. Ele disse tudo o que eu queria dizer, que eu corri, procurei por ele, liguei para ele, pedi para deixar eu cantar. E aí ele me deu a música. Então, olha a humildade de um Milton Nascimento assumir publicamente que aquela música maravilhosa que fez sucesso não foi escrita por ele. Teve um outro autor, mas que o autor permitiu que ele interpretasse e divulgasse a música. Eu achei isso de uma grandeza, de uma humildade. Mas me diz esse ingênuo, que é a minha preocupação na internet, o ingênuo. Essa questão da ingenuidade é importante levar o conhecimento, a informação às pessoas. Que é o que estamos fazendo aqui. É o que estamos fazendo. Porque o direito autoral ele tem duas dimensões. Tanto a moral, porque o artigo 7º da Lei 9.610, ele é até um pouco poético, quando ele fala que as obras intelectuais são protegidas as criações do espírito. Olha que coisa bonita. Inspirada, inspirada a lei. Muito bonita. E a gente fez a citação, a primeira coisa que eu fiz foi citar a lei. Não sou eu que estou criando. A Lei 9.610, artigo 7º. Então, a gente tem que fazer a citação, dar o crédito a quem de direito é a origem. Então, o direito autoral ele tem essas duas dimensões, tanto a moral, incutida no direito de personalidade, quando fala das criações do espírito, é o que a pessoa, nós, como na dimensão espiritual, a gente tem essa possibilidade de criar, de pensar, de articular, de deixar legado. Então, uma coisa intrínseca à natureza humana, então um direito que não é transmissível, essa parte moral, tá? Incutida na personalidade das pessoas. E tem a dimensão patrimonial. Aí essa questão, para esse desavisado, que a gente tem que levar essa informação, porque esses direitos, essas criações, elas podem ser comercializadas. Estava até conversando com o Marlos, essa questão do uso da música, por exemplo, num comercial, numa propaganda, todas essas questões que envolvem o direito da criação autoral, que você tem que ter autorização, você tem que pedir autorização. Que foi o que o Milton fez, pediu, mas falou publicamente que não era dele. Ele assume que ele não escreveu aquela música linda. Sim. E respeitou o autor, porque ele falou o nome do autor, que eu não me lembro, na hora eu não registrei, só registrei o fato da grandeza de um Milton Nascimento ter essa humildade de dizer, não fui eu. E os principais canais de comunicação, YouTube, Facebook, Instagram, eles têm mecanismos para identificar se aquele fundo musical ali você teve autorização ou não, se está utilizando de forma devida ou não. Entendi. E bloqueiam. Até Roberto e Erasmo já foram processados por plágio, né? Exatamente. Então, assim, esse bloqueio. Então, para essa pessoa desavisada, é justamente buscar informação, se for utilizar de forma comercial, realmente ter autorização. Se for de forma pessoal ali, não quero comercializar nada, mas quero fazer essa citação, dar o devido crédito. Ainda, vamos voltar aqui para o ambiente acadêmico, ainda que erre da forma como fez a citação, mas citou. Começa com sobrenome maiúsculo, que a ABNT tem todas aquelas regrinhas,
são bem difíceis, mas por isso tem um orientador para ajudar, por isso que tem que estudar, tem livros específicos para monografia, de orientação, de normas técnicas. Ainda que se erre, porque você... Mas se botou o autor ali, exatamente, mostra que não houve a intenção. Exatamente. Errei a forma de citação. Passou o número de linhas, enfim, tem todas as regrinhas, mas fica demonstrado, caracterizado que dolo não teve. Não errou e não tinha essa intenção de plagiar nada. Então, que cite, ainda que errado. E para as pessoas no Facebook que colocam aquilo que acham bonito, porque a função do Rosina de Azer é, como o Fides falou, esclarecer, trazer o conhecimento. Então, se você achou uma poesia bonita, linda, maravilhosa, tocou seu coração, é a coisa mais normal do mundo. E aí você copia e coloca lá no seu status no Facebook. Lembre-se de colocar o autor. É o crédito. Dá o crédito a quem escreveu. Porque vamos que o autor esteja vivo e veja que você está usando a poesia dele. Ele não está sabendo que você fez isso ingenuamente porque achou linda. Ou a família de um poeta já falecido pode cobrar os direitos autorais. Exatamente. Né? Até é um direito tão iminente, um direito tão forte, essa questão da personalidade incutido com o direito autoral, a criação, que ela é pós-morte. Pois pós-morte. Então, pós-morte. Enquanto você existir, mesmo que o outro esteja falecido, tendo descendentes, eles podem cobrar. Por isso, pós-morte. O direito não cessa. Exatamente. Não termina. Para a eternidade, não para a vida toda. Pode vir a cair em domínio público, mas depende do prazo, pode ser 50, 70 anos, dependendo da situação. Então, você não vai ficar pesquisando ali. Então, é mais fácil, de fato, e nobre citar, fazer a citação. Mesmo que... Pois você falou a palavrinha domínio público. É de domínio público, mas não é seu. Isso significa que você pode usar, mas não pode omitir a autoria. Você pode pegar parte da obra de um Machado de Assis, que já caiu em domínio público, mas deve citar Machado de Assis. Por que é domínio público? Você não vai pagar os direitos autorais, não é isso? Exatamente. Você não precisa pagar os direitos autorais, inclusive uma música. Também. Porque já entrou em domínio público. Mas você deve respeitar a autoria. Isso é como o Fides falou o tempo todo, é uma atitude ética, de respeito à criação do outro. É respeito pelo outro. E até mesmo para a gente frisar aqui e exaltar a importância dessas criações, dessas obras, que embora venham a ser domínio público, olha só, você citou, você mencionou que elas vão continuar sendo usadas e de natureza pública. Então fica não só pós-mortem, mas imortais a obra. Isso, ele achou o termo que eu esqueci. Exatamente. Exatamente. Imortais. Imortais. Assim são considerados os membros da Academia de Letras, né? Da Academia Brasileira de Letras, ou de qualquer Academia de Letras, são os imortais. Exatamente. Mas as músicas também acabam sendo imortais, as obras plásticas de arte, os quadros, as esculturas. Até hoje a gente viaja para admirar uma capela pintada por Michelangelo, Da Vinci. Não querendo mudar muito o assunto, mas dentro desse enfoque. Seria da vida sem a arte, né, Rosina? Porque a gente passamos momentos aí de pandemia, caminhando aí, quiçá para o final dela, tomara Deus, e que a gente tenha mais alegria, mais arte, mais vida. Pois é, e semana passada eu até comentei, você falou que seria da vida sem a arte, que é a forma mais sofisticada de expressão humana, né? Está no nosso DNA. Eu falei no programa da semana passada que a arte, tanto o traço como a musicalidade, o movimento, a dança, a artes cênicas, a literatura, a escrita foi criada, vem de fora, mas o narrar, o falar sobre, o dar instruções, que são gêneros literários, não literários, desculpe, as formas de, vou dizer um termo bem popular, de redação,
Você faz uma dissertação, você está falando sobre. Você defende um ponto de vista, é uma dissertação. Você ensina a fazer um bolo, é uma instrução, é um descritivo, é um texto descritivo. E você conta um fato, seja ele ficcional ou real, você está fazendo uma narrativa. E isso está no DNA. Por isso o homem fala, por isso o homem se expressa, por isso nós temos essas artes de todos os gêneros. Muito interessante. Aí eu falei semana passada sobre isso. E é isso que desenvolveu a inteligência da espécie humana. Se nós tiramos isso da vida do homem, nós temos já artigos científicos, Fídias, publicados mostrando que a capacidade intelectual dos grupos e dos jovens que não têm esse contato, não desenvolvem nenhuma veia artística, está limitada, está ficando menor do que aqueles que tiveram uma formação onde receberam aulas de canto, de música, de artes cênicas, qualquer tipo de arte, de pintura, mesmo dentro da escola. Não precisa ser curso extra. Mas vamos finalizar com plágio? O que você tem para deixar de fala, de orientação, principalmente para as redes sociais, porque a escola, na universidade, na academia, os orientadores marcam muito em cima, né? Porque nós temos essa responsabilidade de não permitir que um trabalho seja publicado ou finalizado com plágio. Mas nas redes sociais, que as pessoas acham que é um ambiente sem lei, livre, não é bem assim. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavra final para nosso telespectador que gosta de colocar trechos de livro, de poesia, para que ele não venha num futuro ser surpreendido com um processo desse. Exatamente. Não, a mensagem é justamente buscar se informar sobre aquele texto que está sendo divulgado, aquela frase, porque hoje o Google ele facilita muito. Se você jogar essa frase no Google, muito provavelmente, vai achar o autor. Então não é difícil. Então uma dica prática, na prática... E até no celular pode fazer isso. Exatamente, uma dica nem jurídica, mas uma dica prática. Joga no Google, que ali vai aparecer o autor. E agora, juridicamente falando, dá o crédito. Simples. Só colocar o nomezinho da Bota pessoa. o nome, cita o crédito do autor, de quem construiu aquela frase, aquele texto, aquela obra, enfim. Que já evita bastante dor de cabeça lá na frente. Bom, obrigada. Eu agradeço a sua participação, Fídias, e eu tenho um recado especial para vocês. Na semana que vem, na sexta-feira, 1º de outubro, o programa Rosina de A a Z será ao vivo. Você não terá nada gravado, tudo ao vivo. Participe, mande sua dúvida, faça como Dona Francisca, mande pelo meu WhatsApp, ele aparece aí na telinha para você, me procura no Facebook e eu peço, não ligue, nem mande Messenger. Eu não uso Messenger, o meu celular é normalzinho, não é um super celular, e aí sobrecarrega a memória, e eu prefiro que mande um WhatsApp para mim, dizendo o seu nome, de onde você é e qual é a sua dúvida, que aí eu esclareço aqui no programa. Então, sexta-feira que vem, dia 1º de outubro, Rosina de A a Z, 10 horas da manhã, ao vivo. E as reprises acontecerão nos mesmos dias. Terça-feira, 2 horas. Sábado, 16 horas. Então, até o próximo Rosina de A a Z, na TVC, 20 anos com você. TVC, 20 anos com você.